Mestre Criador, você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis. Então parece que Israel recebeu sinal verde para atacar o Irã. 2026 vai ser uma loucura, insano, e vamos falar disso hoje. Meu nome é Vigia do Rio. Você assiste ao canal Vigia do Rio. Fico feliz por sua presença e desejo que esteja bem. Quero lembrar você, antes de começar, que eu não sou profeta, não sou pastor, eu sou apenas um cara. Sentado nas margens nevadas do rio em Connecticut, falo sobre meu assunto favorito, Jesus. Antes de começarmos, é importante compartilhar algumas escrituras. Separei alguns versículos sobre a bondade de Deus para compartilhar com você. Vamos para o Salmo 34, versículo 8. Ó, provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Vamos ao Salmo 100, verso 5. O Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna e sua verdade dura por gerações. Isso inclui esta geração. Sim, só conheço a verdade dele neste mundo louco. Salmo 145. Eu amo todo o Salmo 145, mas o versículo 9 diz: O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Eu amo isso. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e ele conhece os que confiam nele. Vamos a Êxodo 33, 19. Então ele disse: Farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Vamos para Lamentações 3:25. O Senhor é bom para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. Me dê um amém. Eu ouvi isso. Vamos a 1 Crônicas 16:34. Dai graças ao Senhor, pois ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Adoro isso. Vamos fazer mais dois. Salmo 27, versículo 13. Eu teria desfalecido se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. E mais um, Miqueias 7:18. Quem é um Deus como tu, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Sou muito grato por servirmos a um Deus que tem prazer na misericórdia, que se alegra em não nos dar o que merecemos, mas sim Ele nos dá graça, Ele nos dá o que não merecemos. Favor imerecido, presente não conquistado de salvação pela fé no sangue e na obra consumada de Jesus. Se você não conhece Jesus, por favor, continue assistindo a este vídeo, mas agora vamos mudar de assunto. Incrível, incrível, vou compartilhar essa manchete de jornal com você. E Israel hoje compartilhou isso no Telegram e ele disse: a manchete principal da capa do jornal israelense de hoje. Isso se chama Yetiot Aronat. E o que está escrito em hebraico é: luz verde para atacar o Irã. E essa foi a principal notícia que saiu ontem da reunião entre o presidente Trump, outros membros do seu gabinete e Netanyahu. Primeiramente, início das dores. O canal News compartilhou esse trecho. Netanyahu disse: tive uma ótima reunião na Flórida com o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio. Uma excelente reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos da América. Essa foi a citação de Netanyahu. Isso só me faz perceber como as notícias da grande mídia são falsas, pois eles sempre nos dizem, especialmente agora. O gabinete. O gabinete de Trump está se voltando contra Netanyahu, eles estão se voltando contra Israel. Trump está reclamando de Netanyahu. E eles ficam repetindo isso tipo, estamos todos, nos voltando contra. E aí vem a realidade. Netanyahu chega na cidade e é tratado como realeza, tendo ótimas reuniões com todo mundo. Pete Hegseth, todos estão sorrindo. Marco Rubio também está rindo. Eles se dão muito bem, e eu agradeço a Deus. Honestamente, isso por enquanto não vai ser para sempre, mas por enquanto. Apoiar Israel, a nação e o povo não quer dizer adorar o governo, mas reconhecer que são a nação e o povo de Deus. E agora isso me lembra do que restringe o anticristo, É isso que me lembra, porque é isso que está acontecendo. Eu acredito e também acredito que vamos para casa muito em breve, porque há tantos problemas nesse Oriente Médio. E é para lá que você olha em relação à profecia bíblica.
Você não olha para a América, você olha para o Oriente Médio, você olha para Israel, Jerusalém. Trump afirmou que aprovará rapidamente ataques israelenses ao Irã se continuarem desenvolvendo armas nucleares. Ele também disse que ouviu que o Irã está tentando reforçar seu programa nuclear novamente. Ele disse: se estiverem lá, teremos que derrubá-los. O Irã deve estar surtando agora. Eles têm tantos problemas. Nós vamos chegar nisso. Também da cúpula deles ontem, Trump e Netanyahu. Trump, pela primeira vez, destaca publicamente o programa de mísseis balísticos do Irã e não o nuclear como linha vermelha e afirma que apoiará ação militar israelense para eliminar a ameaça. Essa foi uma grande notícia de ontem, envolvendo o programa nuclear e de mísseis. Ele sugere que Israel talvez não sobrevivesse à guerra sem Netanyahu como primeiro-ministro. Ele realmente se dá bem com Netanyahu, apesar do que dizem, e está provando isso. Ele também vendeu para eles um monte de armas. Estados Unidos da América anuncia um acordo de 86 bilhões para fornecer mais caças F-15 a Israel. Ele ameaçou abrir os portões do inferno se o Hamas não depuser as armas. Então, sabe, Netanyahu e Israel tiveram um dia muito bem sucedido ontem. Com tudo o que aconteceu, isso é o que nosso irmão Bubba, do Bubba News, tinha a dizer, ele disse. Trump afirma pela primeira vez que até o programa de mísseis balísticos do Irã é uma linha vermelha. Essa é a declaração mais significativa desse encontro entre Trump e Netanyahu até agora. Esse é um desenvolvimento muito sério que dá a Israel a justificativa de guerra para atacar e eliminar o programa de mísseis balísticos do regime iraniano, terroristas. Bubba disse: parece um plano para quebrar o arco de Elão. Jeremias 49:35. Sim, realmente parece. A liderança iraniana vê os ataques israelenses e americanos como uma ameaça à sua própria existência, e eles pretendem aumentar significativamente o custo para o lado atacante. Sim, a guerra chegará em breve ao Oriente Médio. Sinceramente, não sei até quando isso pode continuar e vamos falar sobre isso. Mas entre o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, sabe, é só, e a Síria está ficando um pouco fora de controle. O povo do Irã parece que está tentando derrubar os grandes líderes do Irã. Vamos ver, ele também disse. O presidente Trump diz que Israel cumpriu o seu plano de paz para Gaza. Trump. Quando perguntado se Israel vai se retirar de Gaza antes do desarmamento do Hamas, Trump disse que o Hamas terá um período muito curto para se desarmar. Witkoff e Kushner são responsáveis por isso do nosso lado. Se não fizerem, vão pagar. Então a gente achou que estava recuando, mas ontem, pelas palavras dele, não estava. Ele reforçou a posição sobre o Hamas no final da coletiva de imprensa com Netanyahu. E ele disse, o presidente Trump, sobre quais serão os próximos passos se o Hamas não se desarmar. Seria horrível para eles, horrível, vai ser realmente ruim para eles. Pronto, fim da citação. Isso foi no Times of Israel. O presidente Trump, ao lado do primeiro-ministro, Netanyahu disse que apoiaria um ataque israelense ao Irã. Ele é perguntado se apoiaria um ataque de Israel caso o Irã retomasse seus programas de mísseis e nucleares. Aqui está uma citação do presidente Trump. Se eles continuarem com os mísseis, sim, e se continuarem com a produção de capacidades nucleares rapidamente, também será sim, absolutamente. O outro fará isso imediatamente, disse Trump, indicando que os Estados Unidos da América poderiam novamente se juntar a Israel em um ataque desse tipo ao Irã. Então está aí, mais uma. Trump dá sinal verde para Netanyahu atacar o Irã rapidamente. Ele alertou diretamente ao ser questionado se deixaria o primeiro-ministro israelense atacar de novo devido a mísseis balísticos. Sim, para nuclear rápido. Aí está, agora é credível. O Irã não está satisfeito com isso, porque eles não estão apenas enfrentando secas e enchentes em algumas regiões do Irã e lidando com seu povo se levantando e protestando em todo lugar. O Irã ameaça uma resposta dura à agressão. Após o aviso de Trump, o presidente Pezeshkian disse em uma postagem no X que a resposta do seu país a qualquer ação agressiva seria dura e lamentável. Um aviso semelhante foi emitido por um assessor do líder supremo do Irã, que foi citado dizendo que a resposta do Irã iria além do que o agressor espera. Essas são palavras de confronto, de certo modo. Conversamos um pouco sobre isso ontem. O Irã estaria desenvolvendo ogivas químicas e biológicas para mísseis, enquanto protestos crescem com o colapso econômico.
Notícia de última hora enquanto Netanyahu estava com Trump. A inteligência sugere que o Irã está acelerando o desenvolvimento de armas químicas enquanto enfrenta uma agitação interna sem precedentes e uma crise econômica. Será que isso pode ser a causa? Será que isso pode ser o motivo que faria Israel atacar? Desculpe, quis dizer o Irã atacando Israel para desviar a atenção dos próprios problemas. Acho que todos os aliados estão se preparando. Estamos lá, estamos esperando por Jesus dia após dia, estamos nos últimos dias. Israel hoje compartilhou isso. À medida que as manifestações contra o regime no Irã aumentam, os iranianos locais estão pedindo que Israel e Benjamin Netanyahu os salvem. Citação ao honorável primeiro-ministro de Israel: 80 milhões de iranianos enviam a você seus corações. Não ouça mais ninguém, de uma vez por todas. Salve os 80 milhões de iranianos que estão sendo mantidos como reféns. Essa foi uma citação de um civil, um dos manifestantes, sabe, alguém confiável. Inacreditável. Israel postou isso no Telegram hoje. Bum! O enviado dos Estados Unidos da América critica a hipocrisia da Organização das Nações Unidas. O Conselho de Segurança fez reunião de emergência ontem após Israel reconhecer Somaliland. A vice-embaixadora dos Estados Unidos da América, Tammy Bruce, criticou fortemente a Organização Mundial por sua hipocrisia. Ouça esta citação de Tammy Bruce. No início deste ano, vários países, incluindo membros deste conselho, tomaram a decisão unilateral de reconhecer um Estado palestino inexistente. Ainda assim, nenhuma reunião de emergência foi convocada para expressar a indignação deste conselho. Os padrões duplos e o desvio de foco persistentes desviam da missão de manter a paz e a segurança internacionais. Fim da citação, largou o microfone. Sabe, se ela tivesse um microfone na mão, ele estaria no púlpito. Se ela tivesse um microfone, teria falado aquilo, pois era um momento de largar o microfone. Isso é do Israel hoje no Telegram. As forças do regime iraniano estão tentando conter as manifestações contra o Ayatollah no Irã, mas o movimento está crescendo. Há uma certa preocupação em Israel de que os ayatollahs tentem desviar a atenção e fortalecer o apoio entre os islamistas atacando o Estado judeu. O que eu estava dizendo há alguns minutos? Sim, isso realmente pode acontecer. Essa pode ser a maneira que eles encontram para desviar toda a atenção desses protestos que estão crescendo cada vez mais. Os vídeos são insanos, certo? O que mais? Vamos passar para um pouco de assunto sobre o Hezbollah. Isso é do Boba News no Telegram. O novo plano de guerra de Israel. Israel concluiu um grande plano ofensivo contra o Hezbollah no Líbano, caso Beirute e o exército libanês não desarmem o grupo. Até 2025, e que dia é hoje? Dia 30. Acho que ainda tem um dia. Esse era o prazo final. Até o fim de 2025, o Hezbollah estaria desarmado. O plano foi feito por comandantes israelenses de alto escalão, junto com recentes exercícios intensos da Força Aérea sobre o Líbano e o leste do Mediterrâneo. Washington avisou Beirute que, se o Hezbollah não se desarmar, Israel pode agir sozinho, podendo haver dias de combate ou até retorno à guerra. No norte, autoridades libanesas responderam que o processo é complexo, leva tempo e requer mais tempo. Comprar mais tempo parece com o Hamas tentando ganhar mais tempo, disse Buba. O novo plano de ofensiva de Israel contra o Líbano revela uma verdade. O Líbano ainda não atacou Israel. Israel se prepara para outra guerra. Em vez de pressionar pela desescalada, Washington alerta Beirute. Se o Hezbollah não for desarmado no prazo, Israel agirá sozinho, mesmo que isso leve o Líbano a outra guerra devastadora. Bubba disse, 2026 será explosivo. Sim, é isso que quero dizer. Quando falo explosivo, não é algo bom. Os jovens dizem, pai, seu cabelo está incrível hoje. Nunca disseram isso porque não tenho cabelo. Eles usam essa palavra positivamente, mas quero dizer que é explosivo. Ninguém elogia meu cabelo, afinal eu não tenho. Raspo a cabeça há cerca de 20 anos. Quando comecei, ainda tinha bastante cabelo e decidi raspar. Não sei porquê, mas gostei e fiz. Agora não preciso mais me preocupar em raspar tanto. Ainda preciso raspar, mas não como antes. Chega de falar de careca. Vamos para outra. Essa é do Winnet.
Os Houthis se preparam para a próxima rodada, com Israel ameaçando uma escalada regional por causa da Somalilândia. A milícia apoiada pelo Irã no Iêmen diz que confrontos futuros com Israel são inevitáveis, afirma estar com uma prontidão sem precedentes e ameaça atacar qualquer presença israelense na Somalilândia, após o reconhecimento da região separatista por Israel. Você entendeu sobre o que falamos até agora neste vídeo? Falamos sobre os Houthis, estamos falando sobre o Hezbollah, estamos falando sobre o Hamas, estamos falando sobre o Irã. Estamos discutindo os representantes do Irã ameaçando Israel. E agora Israel meio que tem sinal verde para ir atrás do Irã. Quanto tempo vai levar até que um lado ataque o outro? Porque eu não acho que desta vez veremos um ataque único do Hezbollah, um dos representantes atacando Israel, como o Hamas fez em 7 de outubro de 2023. Eu acho que se eles forem os primeiros a agir, serão todos eles ao mesmo tempo. Vamos ver, pode ser isso. Israel ataca novamente. Eu acho que se Israel atacá-los de novo, vamos ficar aqui por mais um tempo. Talvez eu esteja errado, mas acho que se o Irã atacar primeiro, vamos sair daqui. O tempo dirá. Acredito de verdade que o arrebatamento está próximo, afirmou Israel Notícias Nacionais. Documento do Hamas expõe preparativos para o próximo massacre. Um documento divulgado pelo Hamas revela as lições do grupo com a guerra e seus preparativos para o próximo massacre. Desta vez coordenado com o Líbano, Judeia e Samaria. Muito interessante. Essa foi a atualização do Oriente Médio. Agora vamos ao próximo assunto. Não sei se você ouviu sobre isso, mas a Rússia diz que a Ucrânia tentou atacar a residência do presidente Putin. E esse início de notícias tristes foi compartilhado no Telegram. Na noite de 29 de dezembro, Kiev atacou a residência oficial do presidente Putin na região de Novgorod com 91 drones, segundo o chanceler russo Sergei Lavrov. Ele afirmou que Moscou responderia ao ataque e suas consequências. Na noite de 29 de dezembro, a Ucrânia lançou 91 drones contra residências presidenciais russas em Novgorod. Todos os vantes foram destruídos. E o Kremlin disse hoje: o Insider Paper não apresentou provas de um suposto ataque de drones ucranianos à casa de Putin, pois todos foram abatidos. Geralmente, o exército russo responde a esse tipo de questionamento, abre aspas. Eu não acho que deveria haver qualquer evidência se um ataque de drones tão grande está sendo realizado. Graças ao trabalho coordenado do nosso sistema de defesa aérea, foi abatido. Eles afirmam que as evidências foram destruídas e não existem, disse Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, aos jornalistas. O que realmente chateou as pessoas nesse ataque foi, eu acho, o que aconteceu. Eles afirmam que o momento-chave foi quando Trump se sentou com... Eles dizem que o momento realmente parece ser quando Trump se sentou com Zelensky enquanto eles estavam naquela reunião. Foi nesse momento que lançaram os drones, logo após Trump ter uma ótima conversa com Putin. E eu só rezo para que a paz chegue àquela parte do mundo, sabe? Eu só rezo para que isso aconteça. E vamos ver. Não parece bom, honestamente. Você sabe, Jesus realmente, quando ele nos deu os sinais do fim dos tempos, ele não estava brincando. Sabe, tantos rumores de guerra é incrível. A China afirma que os Estados Unidos da América não podem impedir a reunificação de Taiwan. BRICS News compartilhou que a China alertou os Estados Unidos para pararem todas as vendas de armas para Taiwan. É isso, eles não estão satisfeitos. Ninguém é feliz neste mundo, só quem tem o Espírito Santo habitando em si. Sabe, mais ninguém, vocês, todo mundo. Ok, eu devia ter oferecido um lanche antes no vídeo, mas não ofereci, sabe? Mas se você quiser pausar o vídeo agora e pegar um lanche, eu adoraria um sanduíche de rosbife com queijo provolone, maionese e pimentão vermelho assado. Obrigado, você pode trazer isso para mim se quiser, não precisa, não. Os terremotos diminuíram nas últimas 24 horas, 35 acima de 40 e 13 acima de 50, então é isso, caiu um pouco. Saiu na Forbes, agora entramos no mundo dos palhaços. A Forbes divulgou isso ontem. Esses 7 empregos remotos estão em risco por causa da inteligência artificial alerta executivo do Google DeepMind. O trabalho remoto é tradicionalmente visto como o maior símbolo de liberdade e flexibilidade na carreira. Mas e se, em apenas alguns anos, tudo isso estiver prestes a mudar? Claro que está, mas não do jeito que eles pensam. Você sabe que eles vão lidar com a tribulação de 7 anos. Eles não vão estar, sabe, preocupados com essas coisas.
Mas é isso que Shane Legg, cofundador do DeepMind Lab e creditado por introduzir e liderar pesquisas sobre inteligência geral artificial, que é a inteligência geral artificial. Ele alertou em uma entrevista recente no podcast da DeepMind, apresentada pela professora Hannah Fry, que a inteligência artificial pode colocar muitos empregos remotos, como conhecemos, em risco de extinção. E então, ele compartilhou os 7 principais cargos de entrada. Número 1, engenheiros e desenvolvedores de software em nível inicial, recém-formados e juniores. Número 2, matemáticos. Não corro o risco de perder, pois não tenho e sou ruim em matemática. 3, analistas de dados. 4, analistas de negócios. 5, analistas de mercado. 6, redatores técnicos. E 7, trabalhos de conhecimento de back-office, relatórios e assistentes virtuais. Como regra geral, observe que qualquer trabalho que possa ser realizado apenas com seu laptop e internet e que dependa apenas de habilidades cognitivas está em alto risco. Então você pode usar sua imaginação e adicionar mais itens à lista acima. Bem, vou adicionar esse efeito sonoro e dizer: é o mundo dos palhaços, sabe? Eu simplesmente não entendo. Não sei até onde isso vai antes do arrebatamento, olho para cima e não sei. Acho que estamos perto. Eu não vejo um robô em cada casa, sabe? Acho que teríamos lido sobre isso no Apocalipse se houvesse um robô em cada casa agora. Exércitos de robôs. Eu acredito que eles podem ver isso durante a tribulação de 7 anos, mas, sabe, ninguém vai conseguir pagar por um robô durante a tribulação de 7 anos. Você trabalha o dia todo só para conseguir comprar os ingredientes do pão. Ninguém vai alugar um robô por R$ 500 por mês, como aquele que mencionamos ontem. Enfim. Pronto, vamos ler alguns comentários do dia. Ok, se eu conseguir encontrá-los, aqui vamos nós. SW. Minha tradição é montar um quebra-cabeça de 1000 peças durante o feriado de Natal e Ano Novo. Isso me faz pensar em como os acontecimentos mundiais estão se encaixando. Amém? Eu sempre penso a mesma coisa. Sempre vejo eles como peças de um quebra-cabeça e acredito que todas já foram montadas, que mostram a imagem da tribulação de 7 anos, e essa última peça é o arrebatamento da igreja. Acredito nisso, já chegamos a esse ponto. Esse é um bom comentário. Eu sou do Irã. A situação aqui está péssima, a maioria dos jovens está deprimida e muitos não conseguem comprar comida. Nossos sonhos estão desaparecendo diante dos nossos olhos. Rezem, rezem pela queda desse regime cruel. Venha, Jesus Maranata. Nós sabemos, Eli, ouvimos falar disso aqui e sabemos que há muitos crentes aí. O povo iraniano é um povo bom, ele só tem líderes muito ruins. Vamos orar por você. Obrigado por compartilhar. Pode ser Ali, é Ali. Não sei se pronuncia Ali ou Ali. Registro geral. Precisamos orar por mais uma pessoa. Minha filha Raquel, 31 anos, suicida, alcoólatra e sem teto. Ela está em um hospital, mas continua ameaçando sair. Os remédios dela não estão funcionando. Ela é claustrofóbica e não pode ter nenhuma liberdade devido às preocupações com suicídio. Eu cortei o cordão umbilical dela no nascimento e ela cresceu uma criança linda e feliz. Ela tem uma voz linda para cantar. Ela sempre foi feliz até começar a sofrer bullying no ensino médio. Ela recorreu ao álcool e tudo piorou. Por favor, orem, família River. A oração é poderosa. Jesus é a resposta para ela. Amém. Ele pode trazer esperança e paz a ela. Jesus, ajude minha filha de formas que só o Senhor pode. Amém. Registro geral, nós vamos orar pela Raquel. Muitas pessoas têm enfrentado esses tipos de problemas ultimamente. É simplesmente difícil, muito difícil. Em breve estaremos com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. CTEPHNI, sinto que 2025 vai terminar com tudo e 2026 vai ser uma montanha russa. Achei que já estaríamos em casa agora. Maranata, sei que muitos estão dizendo amém. Pessoalmente, achei que já estaríamos em casa agora. Sim, eu achava, mas sabe de uma coisa? Mais pessoas buscam Jesus e o tempo dele é perfeito, diferente do nosso. Por isso, continuamos observando diariamente e confiando nele. Anita, concentre sua mente nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Sua vida está escondida em Cristo. Você entende o que Jesus fez há 2000 anos para nos resgatar?
Eu sei que pessoas assistem a esses vídeos que não sabem se são salvas e não sabem no que acreditam sobre Jesus. Muitos cresceram em lares cristãos, mas nunca pertenceram de fato a Jesus ou acreditaram plenamente no Evangelho. Bem, eu vou compartilhar o Evangelho. Eu espero que você me escute e que tome uma decisão no final. Eu realmente acho que, quando você ouvir isso, de certa forma você acaba tomando uma decisão no final. Até mesmo não tomar uma decisão já é tomar uma decisão. Mas Jesus veio aqui há 2000 anos porque todos nós temos um problema. Todos que já nasceram são pecadores, ficam aquém da glória de Deus e erram o alvo. Isso é chamado de hamartia em grego, significa errar o alvo. O padrão de Deus é a perfeição absoluta, e não perfeição segundo nossos cérebros limitados. Estamos falando do padrão de perfeição de Deus. Nós não conseguimos compreender isso, e isso significa que definitivamente não conseguimos alcançar por conta própria. Precisávamos de um Salvador, e adivinha só? Deus providenciou seu Filho unigênito, ele o deu ao mundo, para que todo aquele que crê nele, em Jesus, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna na família imediata de Deus. Jesus veio de um trono no céu e assumiu a carne humana, e ele foi absolutamente perfeito. O desempenho dele foi perfeito porque ele é 100% Deus e 100% homem no mesmo corpo. Jesus realizou milagres incríveis, curou e abençoou muitas pessoas, além de milagres com comida que sempre me chamaram a atenção. Eu sempre achei isso muito legal, mas ele amava as pessoas. Mas sabe de uma coisa? Jesus deixou o céu e veio como o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Ele veio aqui para derramar o seu sangue. Ele veio aqui para ser pregado naquela cruz para nos resgatar, em vez de nós pagarmos pelos nossos pecados. Ao ser pregado numa cruz e enfrentar a separação eterna de Deus, Jesus foi pregado na cruz. Quando ele derramou aquele sangue precioso e perfeito, ao entender isso, percebe que foi por você para te lavar e te deixar branco como a neve, para remover completamente o seu problema com o pecado de você. Você entende o que estou dizendo agora? Um rei deixou o trono no céu para ir a uma cruz ensanguentada e pagar pelos seus pecados. Ele não pecou, ele nunca pecou. Uma vez que é o nosso pecado, ele foi para a cruz para pagar pelo nosso pecado com o seu sangue. Para sermos salvos, basta falar com Jesus e admitir: sou pecador, tenho um problema com o pecado. Eu entendo que isso precisa ser resolvido. Agora sei que você veio e derramou seu sangue para me resgatar, então confio que ele vai me purificar e me deixar branco como a neve. Ao fazer isso e crer na obra consumada de Jesus que foi crucificado, morreu na cruz, derramou sangue, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Agora vive para sempre. E você declara a Jesus: eu creio nesse sangue expiatório. Creio que o Senhor foi à cruz, morreu, sepultado e ressuscitou. Para me salvar, o Senhor é o Salvador do mundo e eu preciso dele. Estou cansado de mim mesmo, cansado de viver para mim mesmo, porque isso não traz nenhuma satisfação, e nenhuma das coisas que eu compro traz satisfação para mim. Só Jesus pode preencher esse vazio do tamanho de Deus. Mas, Senhor, o Senhor é meu Rei e meu Salvador. Agora, ao crer no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada, você está salvo. Você nasce de novo porque Deus colocará o Espírito Santo dentro de você. Você será selado até o dia da redenção. É a história de amor mais bonita, a história de resgate que já existiu, e é porque ele te ama além do que você pode imaginar. Pense em quem você mais ama na sua vida, seja um dos seus filhos ou seu cônjuge. Não, Jesus te ama muito mais. Jesus te ama e quer passar a eternidade com você. Ele pagou o preço, mas não obriga você a acreditar. A decisão é sua. Vai adiar e evitar pensar agora? Vai esperar até envelhecer? Acho que você não terá tempo para envelhecer, pois vai enfrentar uma tribulação de 7 anos que poucos sobreviverão. Então hoje é o dia. Se isso soa como verdade, corra rápido em direção a ela. Vá falar com Jesus porque você não vai querer adiar isso. Se você morrer sem conhecer Jesus, no dia do julgamento ele dirá: afaste-se de mim, nunca te conheci. Esse será o momento mais assustador de toda a sua existência. Ninguém quer ouvir isso. Você não precisa ouvir. Um pagamento foi feito pelo seu pecado. Então fique a sós com Jesus e converse com ele, certo? Faça isso hoje. Hoje é o dia da salvação. Vou desligar a câmera. Hoje de manhã, durante meu tempo de devoção, orei por todos que assistirem a este vídeo.
Então, goste ou não, você foi alvo de oração hoje. Se não formos arrebatados hoje, concordo com o Tom que hoje seria um ótimo dia para isso. Se Deus quiser, vejo vocês amanhã, no último dia de 2025. Amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis.